Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Agora nós vamos lê-lo inteiro. Começamos na primeira parte do versículo 2 e ficamos esses 4 dias ouvindo o Senhor insistentemente, por palavras, por orações, por atos, nos exortar: não vos conformeis com esse mundo. Se não é para se conformar com o mundo, o que precisamos fazer? A resposta está aí, na segunda parte do versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas, leia bem alto. Isso aí é bem alto? Ô vergonha! Mas está péssimo ainda. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Para não se conformar, é preciso se transformar. E isso é espetacular. Sabe por quê? Ao longo da história, muitas pessoas não se conformaram com esse mundo. Um traficante de drogas é alguém que não se conforma com o mundo. Não se conforma com a miséria que vive muitos dos seus. Um ladrão é alguém que não se conforma com o mundo. Ele não se conforma que alguém tenha dinheiro e ele não tem. Um sequestrador é alguém que não se conforma com esse mundo. Por isso ele rapta alguém para conseguir o dinheiro. Há muitas formas de não se conformar com esse mundo. Mas há uma única forma de não se conformar com esse mundo, seguindo aquilo que Deus deseja para nós. O cristão só tem uma forma de não se conformar com esse mundo. Ernesto Che Guevara, um dos revolucionários cubanos, que viveu também na Bolívia, que esteve aqui no Brasil, ele não se conformava com esse mundo e partiu para a guerrilha. Osama Bin Laden não se conforma com esse mundo e partiu para ataques terroristas. Mas nós cristãos, além de não nos conformarmos com o mundo, a palavra está nos ensinando que nós temos um jeito, e esse é um jeito único, e aí virão coisas espetaculares que já foram faladas ao longo desse acampamento. É preciso ir além do mundo. Não se conformar não significa pura e simplesmente mudar a forma. Porque Padre Jonas dava exemplo hoje do tripé. E dizia ele que, quando tiramos o tripé do lugar, o encardido vem e coloca, só que ele coloca sempre um quadrúpede no lugar do tripé. E sabe quem é esse quadrúpede? Quando a gente se faz de anta na mão dele. Ele olha na gente. A solução, portanto, para não se conformar com esse mundo, não é pura e simplesmente mudar a forma. É o que então, segundo a palavra que nós acabamos de ouvir? Não é mudar a forma, é o quê? É ir além da forma. O que é trans? O que significa o prefixo trans? Transportar.
Pegar daqui, levar para lá. Na Eucaristia acontece a transubstanciação. A forma é pão. A Eucaristia vai além da forma. O que é então transformar? É ultrapassar a forma, é ir além da forma. Mas esse ir além da forma, esse ultrapassar essa forma, não vem de fora. Segredo maravilhoso que São Paulo escreveu aí nesse versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Além dele mandar transformar, ele ensina como se transformar. E como está aí? Pode ler o versículo inteiro. Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Para quê? A fim de que possais discernir. Discernir significa ver o cerne. Discernir significa enxergar direito. Veja o que o encardido faz para nos conformar. Reduz a nossa visão. Isola num problema. Isola numa única situação. Faz você acreditar que só existe um jeito de ser feliz. Faz você acreditar que você é mais fraco que o problema. Faz você se conformar àquilo que está fora. E que coisa espetacular, São Paulo está aí nos ensinando nesse capítulo 12, versículo 2. A transformação. O único jeito de ir além da forma, além do formato desse mundo, é pela renovação. Não é inovação. Qual é a diferença de renovar e inovar? Renovar. Sabe qual é a melhor definição de renovação? A música que o Dunga fez, chamada restauração. O conceito bíblico mais correto de renovação é aquilo que o Dunga na música chama restauração. O que é restaurar? Imagine que essa obra de arte fabulosa que veio de Portugal, por isso ela está protegida no vidro, que é para evitar vento, umidade, que as pessoas ficassem passando a mão, porque senão ela ia se deformando. Deformar é se conformar com aquilo que está fora. Imagine então que essa imagem se deformasse. Como ela é uma imagem preciosa, precisaria restaurá-la. Aí a gente chamaria aqui um artista e ele olharia e diz, bem, eu acho que combina melhor pintar aqui esse manto que agora está muito descolorido, pintá-lo de azul. A unha precisa estar um pouquinho mais ressaltada. Vamos colocar aqui dentro um bege mais escuro. O coração vamos pintar de roxo. Ele fez uma renovação da imagem. Fez o quê? Uma inovação. Para renovar, é preciso restaurar. E o que é restaurar? É pegar uma imagem, uma fotografia de como era esse precioso coração antes de ter sido deformado. Então o artista vai colocar aqui, vai pegar uma fotografia, quem sabe não tem a fotografia na Canção Nova, o pessoal dos programas vai começar a pedir, você que tem uma fotografia daquele coração imaculado de Maria, daquele coração de Jesus, por favor, uma fotografia bem boa, nos mande, que nós estamos precisando. Então vai pegar aquela fotografia. O artista que vai restaurar, vai então reproduzir aquela fotografia no tamanho natural, para descobrir
exatamente como era. Agora, com muito cuidado e delicadeza, encontrando líquidos apropriados, vagarosamente ele vai limpar cada detalhe que ficou empoeirado. Vai limpar toda essa tinta que foi ficando deformada com o tempo. Então o primeiro processo é de limpeza. O que nós estávamos fazendo ao longo desse acampamento. O que o Senhor fez conosco no dia de ontem de modo especial. Não foi essa limpeza? Não culminou com o banho da água viva do Espírito, quando os sacerdotes passaram no meio daquela linda multidão? Então é preciso limpar essa imagem. Se eu não permito que o Espírito Santo limpe a imagem que o encardido foi sujando em mim, porque é o único jeito de ele me conformando, depois que limpou, agora o artista vai ter que, com muita paciência, com muita calma, olhando na fotografia que ele tem do original, ele vai retocando e volta e retoca, até que fique de novo uma imagem restaurada. Então, o que é restaurar? Restaurar é fazer novo de novo. É trazer a novidade que está escondida. E meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma coisa espetacular. O demônio, e quando eu falo demônio é para falar mais sério. O demônio não tem poder de te deformar. A história do Penelon. O demônio tem o poder de te conformar. E que coisa espetacular, que essa tradução não é: não vos deixeis conformar por esse mundo. Porque se fosse não vos deixeis conformar por esse mundo, São Paulo estaria reconhecendo que o mundo e o demônio têm mais poder do que nós. Mas ao falar não vos conformeis, e essa é uma verdade teológica, significa que o encardido só pode nos conformar na medida em que nós vamos permitindo. E para isso é que ele vai usando esse longo processo de ir nos enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo a nossa vontade, ele vai enfraquecendo a nossa fé, ele vai enfraquecendo a nossa resistência, ele vai nos enfraquecendo, lenta e gradativamente. Uma das áreas que o encardido mais trabalha conosco é a nossa vontade. Mas como ele não pode mexer na vontade, porque a vontade pertence à alma, e portanto é imagem e semelhança de Deus, ele trabalha com os nossos desejos. Então nós vivemos para preencher desejos. E quanto mais nós satisfazemos os nossos desejos, mais nós enfraquecemos a nossa vontade. E a vontade é alma, a vontade é espiritual, a vontade nos assemelha a Deus. Por isso que Jesus pisou a cabeça da serpente fazendo a vontade de Deus. Está lá no livro dos Hebreus, por exemplo. Não quisestes sacrifício, não quisestes oblações, deste-me um corpo. Eu, porém, vos digo, eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. O desejo de Jesus não foi satisfeito. O desejo de Jesus, ele falou para o Pai, quando rezou no Getsemane. O desejo dele era: Pai, afasta de mim esse cálice. Esse era o desejo de Jesus. Mas o homem de Deus não pode viver pelo desejo. Ele tem que viver e a vontade tem que ser educada. Por isso que ninguém se liberta das drogas se não reeducar a sua vontade. Por isso que ninguém se liberta da obesidade se não reeducar a sua alimentação. Ninguém se torna firme, ninguém se torna forte de uma hora para outra. De uma hora para outra o que você consegue é inovar. E o que é inovar? Pinta o cabelo de outra cor.
põe uns 6 litros de silicone, divide e põe também silicone na testa, para ver se diminui a aparência do chifre. E vai ficando. Eu estou inovando. Faço uma plástica. Estico lá, estico para cá. Faço uma lipo. Vou para o spa. O único jeito de emagrecer é você indo para o spa. Spa, ladrapo na boca. Na hora que vê a comida, não posso. Então, para inovar é fácil. Eu vou lá, como o povo diz, eu tomo um banho de loja. Nossa, como você está bonito. E pior que tem anta que acredita. A pessoa fala, nossa, como você está bonita. A pessoa acredita. Nossa, parece até que você emagreceu. Ai, como essa roupa te deixou bem. Normalmente quem fala isso é a moça que vende lá na loja. Nossa, essa roupa te deixou tão bem, você ficou tão sexy, você ficou tão elegante. E você acredita. Clara ganha para isso, ó. E tem gente que acredita. Isso é inovar. Inovar é muito fácil. Nós somos chamados a transformar. Ora, se inovar é de fora para dentro, transformar é... Por isso que, qual é a modalidade em que ocorre a transformação, segundo o que ensina São Paulo? Transformai-vos pela renovação, pela restauração do vosso... Meu espírito, para ser restaurado, eu preciso jogar fora aquilo que está lá dentro dele. E vou dizer uma coisa a você. Aquilo que jogaram fora ontem e hoje, não é muito difícil de jogar fora. Eu tenho alguns vícios que eu joguei fora com facilidade. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. 3 maços de cigarro por dia eu fumava. E o dia que o Senhor me mostrou, depois de muito tempo, o pecado que eu estava cometendo, o dia que tomei a decisão de não fumar mais, olha, foi a coisa mais espetacular da minha vida. Porque eu enfiei a mão no meu bolso, amassei aquele maço de cigarro, joguei na lixeira, joguei o cigarro que eu estava fumando, fui lá, molhei ele, joguei na lixeira, o isqueiro do meu bolso joguei, saí dali e ganhei uma graça. Eu tenho nojo, eu tenho pavor, eu não suporto nem o cheiro de quem fumou. Tranquilo. Eu gostava de tomar cerveja, nunca fui alcoólatra, porque eu bebia muito e não fazia efeito nenhum. Alcoólatra não, alcoólatra bebe um pouco, fica todo, né? Gostava de beber cerveja. Tinha amigo meu que eu ia na casa dele, se ele não tivesse cerveja, ele pedia desculpa. Falei, opa, alguma coisa está errada. Padre? Já era padre. E o dia que o Espírito Santo me mostrou isso, não sinto vontade nenhuma. Nenhuma. Tirou, jogou fora. Pronto. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Tem uns bichinhos que vivem aqui dentro do meu coração. Alguns deles já mais ou menos uns 35, 36 anos. Que nem com um calo no joelho não saiu ainda. Alguns sentimentos que brotam no coração da gente. Alguns defeitos do temperamento. Algumas marcas que o pecado deixou. Por isso eu digo a você, é muito mais fácil jogar um maço de cigarro fora. Eu fumei maconha há muito tempo. E pouco antes de ir para o seminário, tomei a decisão de não fumar mais maconha. Nunca mais fumei. Nunca mais tive tentação de maconha. Tem filho meu que quando, depois de uma missa, por exemplo, ele se sente tocado, ele vai lá no meu quarto, bate na porta, cabeça meio abaixo, diz, olha, aquilo que o senhor falou lá mexeu comigo, eu queria jogar fora esse negócio aqui.
joga lá um pacotão de maconha. Nunca passou na minha cabeça. Coisa mais fácil que tem. Mas eu tenho uns vícios internos, que eu acho que desde que eu me tomei consciência que eu sou gente, cada mês quando eu me confesso eu tenho que contar esses pecados. É uma luta. Por quê? Porque parecendo coisa pequena, isso vai atazanando a gente. Você olha, por que a gente fica com raiva de certas pessoas? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu tenho gente que só de olhar na cara da pessoa já me irrita. Eu não sei porquê, nunca fez nada para mim. Tem gente que eu nem conheço. Na televisão. Eu olho na televisão, vejo a cara já muda de canal. É um sujeito medonho. Por quê, meu Deus? Tanto que eu queria mudar. Mas não existe essa inovação enquanto o Espírito Santo não tomar conta de todas as áreas do meu coração. Eu vou continuar tendo que lutar, e você também. Por isso, São Paulo repete esse versículo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Lá ele diz: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Renovai sem, tem que ser dia e noite. Eu não posso tirar férias. Eu não posso tirar férias da minha vida espiritual. Eu não posso tirar férias da minha oração pessoal. Eu não posso tirar férias do jejum. Por quê? Porque São Paulo diz, e São Pedro também, que o encardido anda ao nosso redor feito um leão, esperando a brecha, porque ele não pode fazer nada se ele não encontrar a porta aberta. E ele vem de enxerido. Então, se você der a menor possibilidade para ele, ele está aí. É luta espiritual, é combate espiritual. É um combate espiritual tão forte que São Paulo, no capítulo 6 aos Efésios, nos ensina até como nós precisamos não só cingir os rins, mas o capacete, calçar os pés, a armadura de Deus, para que possamos resistir aos dardos inflamados do demônio. É uma luta. O batismo no Espírito Santo é uma luta. Por isso, volto, na minha concepção, e por isso que eu quis gravar essa canção também, a melhor definição que nós temos de renovação é essa restauração. É quando eu tenho a coragem de dizer, por hoje, não. E se hoje for muito tempo, por agora não. Por esse minuto. Sabe quanto tempo dura a tentação? 1 minuto. Eu digo a quem quer parar de fumar, porque na minha casa é proibido entrar cigarro. Em Betânia tem uma placa lá fora. É proibido entrar cigarro. E quem desobedece, dança. Teve um pessoal que foi fazer retiro lá em casa, tá a placa lá, foi avisado, mas lá no quarto de noite eles fumaram. Com as bestas. Porque tem uma plaquinha que fala quem ficou naquele quarto. Na segunda-feira seguinte eu mandei um abraço especial a eles através da tenda. Dizendo que não voltasse mais na minha casa. Que fosse fumar nos quintos infernos, mas não lá em casa. Porque eu sei por experiência, se você decidiu, não vou fumar mais. Mas aí você fica pensando, mas e a hora que eu tomar aquele cafezinho? Mas depois que eu comer uma comida assim, vai me dar vontade. Então você já fica achando que vai dar vontade e já se prepara porque vai ter vontade. Aí claro que tem. Mas não é vontade, é desejo. Quanto tempo dura um desejo de usar droga, de fumar maconha, de beber cachaça, de se prostituir? Dura exatamente 1 minuto. Então, se por hoje é muito, por agora, por esse minuto, não.
Por esse minuto eu não vou mais pecar. Por esse minuto eu não vou mais fumar. Por esse minuto eu não vou mais me prostituir. É agora. É hoje. É restaurar. É hoje. Mas para isso eu preciso saber qual é o meu modelo original. Senão como é que eu vou restaurar? E aí, gente, a Bíblia é espetacular. Esse termo, transformai-vos, no grego, ele aparece 3 vezes no Novo Testamento. Primeira vez, no nosso acampamento aqui. Segunda vez que ele aparece, é no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículo 2. O que é Mateus 17, 2? Nós traduzimos, inclusive o Santo Padre, o Papa, escolheu esse tema como um dos mistérios do Terço da Luz. Transfigurou. Lá diz que Jesus se transfigurou. Essa palavra, se você pegar o Novo Testamento grego e olhar, Mateus 17, 2, Romanos 12, 2, você vai ver que o termo é absolutamente o mesmo. E para não deixar nenhuma dúvida desse absurdo, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, diz que o Espírito Santo vai nos transfigurando em Jesus. Olha aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 3, 18. Quando tira esse véu, que começa aí no versículo 16. Esse véu será tirado quando se converterem ao Senhor. Isso que nós estamos fazendo já nesse acampamento. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, a verdadeira liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nos vemos, que palavra está aí? Transformados nesta mesma imagem. Que imagem? Olha Romanos 8, 29. Os que ele distinguiu, que o Padre Jonas pregou na missa, de antemão também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu. Para serem. Qual é a palavra? Não vos conformeis. Você tem que se conformar com quem? Para serem. Os predestinou para serem conformes a imagem do seu Filho. E aquilo que eu dizia do renovar sem cessar, de Efésios 4, 23, olha o versículo seguinte. Efésios 4, 24. E revesti-vos do homem novo, criado, craseado, a imagem de Deus, em verdadeira justiça e esse processo, vire a página na sua Bíblia, umas 3, 4 folhas para frente. Esse processo, essa vida nova em Cristo, Colossenses capítulo 3, veja o que eu dizia, terceira vez que vou afirmar isso para você não esquecer. Eu dizia que a melhor definição de renovação, segundo aquilo que eu entendo da teologia, é a palavra restauração. Então aqui em Colossenses 3, nós temos a vida nova do Cristo. Leia Colossenses 3, versículo 10. O 8 já começa dizendo: agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes, droga, prostituição, tudo que não presta. Nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com seus vícios. Que maravilha. Meu irmão,
Isso já aconteceu com você? Não responda, pensa. Até esse momento, se não aconteceu, pelo amor de Deus, ainda dá tempo. Para não se conformar com o mundo, é preciso se despir do homem velho. Despir-se desse homem corrompido. Se não houver esse processo de se despir, porque quando Adão e Eva estavam nus no paraíso, eles logo em seguida, logo depois que pecaram, o que eles foram fazer? Se cobrirem com o quê? Folhas de quê? Figueira. Você conhece folha de figueira? Tem esse tamaninho aqui. Foi o precursor desses fio dental que eles usam no carnaval. Se fosse uma folha de bananeira, fosse uma folha de caeté, fosse uma Vitória Régia, é um folhão de inhame. Folha de figueira, taioba, folha de figueira. Tanto que Deus, quando viu, a primeira coisa que Deus fez, é a segunda profissão de Deus na Bíblia, é costureiro. A primeira coisa que Deus fez quando viu, falou, ai meu eu do céu. Foi lá, recortou umas peles, fez um casaco de pele. Esse pessoal que está brincando lá por causa de casaco de pele, já brinca com Deus. Então. A primeira coisa que o pecado faz é inventar uma roupa falsa para a gente cobrir o defeito. E a nudez espiritual a gente tenta cobrir com esses cigarrinhos, camisinha. Por isso que as coisas de encardida é tudo no diminutivo. Tomar uma cervejinha, dar uma escapadinha, fumar um cigarrinho, usar uma camisinha, é tudo coinho. Hein? Uma cerquinha, né? Uma escapadinha. Agora, cristão não rima com inha. Cristão rima com ão. Então joga essa zinha no chão. Não tem outro jeito. Vós vos despistes. E outra coisa, espetacular também que está aqui em Colossenses. Não diz assim, que vós vos deixeis despir. Aqui diz, vós vos, ou seja, tem que ser eu mesmo. O mundo ensina que a solução nossa está nos outros. O problema, nunca ninguém é problema para você. O problema está na gente. Se o outro é problema para mim, é porque o problema está em mim. Coitado daquela anta que eu não gosto quando ele aparece na televisão. Ele não fez nada para mim, não. O problema está em mim. Eu que vou ter que pedir a Deus a graça de tirar essa antipatia que eu tenho dele. Mas que eu tenho, eu tenho. Vós vos despistes do homem velho, com os seus vícios. E aqui a definição de renovação. Versículo 10. E vos revestistes do novo. Lê essa frase aí. Que vai não é no outro, é em si, que vai se restaurando constantemente. Segundo qual modelo? Craseado a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito. Essa é a nossa missão. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente. Efésios 4:23. Renovai sem. Agora, o nosso modelo é Jesus, não é? Mas que aspecto da vida de Jesus, isso eu acho espetacular.
Que aspecto da vida de Jesus que nós estamos sendo chamados a sermos nele transformados? Eu disse já, esse termo transformar, que apareceu em 2 Coríntios 3,18, aparece em Mateus 17,2, que foi quando Jesus se transfigurou. É o Cristo transfigurado. E o Cristo transfigurado significa, é o Cristo ressuscitado. O nosso Deus está vivo. Ressuscitado. E você precisa experienciar um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, porque é o ressuscitado que vai nos dando essa vida nova, que vai nos restaurando constantemente, que vai nos renovando, que vai tirando de nossa vida aquilo que não pertence a Ele. Mas o ressuscitado não poderá fazer isso se o seu coração não se abrir. Jesus continua nos dizendo, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro no seu coração. Meu irmão, essa festa linda que nós estamos vivendo nesses 4 dias de Canção Nova, essa festa linda que nós estamos vivendo nesse acampamento, as maravilhas, as transformações que o Senhor operou, gente que veio com formato, e eu digo até físico de bicho, porque é terrível quando você vê que o demônio consegue influenciar a vida de uma pessoa, ela vai se transformando num bicho. Gente que estava já com formato de bicho, e que hoje pode sair daqui com um coração novo, com um coração restaurado, com um coração transformado. Mas tudo isso não passará de um momento lindo em nossa vida, se hoje você não tiver consciência de que pôde ter e que de fato teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Sem esse encontro com o ressuscitado, a sua vida vai continuar na morte, a sua vida vai continuar no mundo que jaz sobre o poder da morte. A sua vida vai continuar nas trevas. As trevas terão muito mais poder em sua vida. Hoje precisa ser um marco na sua história. Hoje precisa ser um marco na sua vida. Eu hoje tive um encontro pessoal com Jesus. Hoje é o meu aniversário verdadeiro. Hoje a minha vida nova começa. Eliette, hoje você é seu aniversário. Deus abençoe você. Mas hoje é seu aniversário, é seu aniversário. Seu. Hoje pode ser seu aniversário. Porque hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. E vou dizer uma coisa a você. Baseado na palavra e na experiência que Deus vai colocando na minha vida. Eu não sei a situação que você vive. Eu não sei o tipo de pecado que você cometeu até hoje. Ou que talvez esteja cometendo. Eu não sei. Sei que tem muita coisa ruim acontecendo no coração e na vida de muita gente. Na missa ontem pude sentir isso de uma forma muito concreta, muito visível. Muito palpável. E muito sentido. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu digo a você, o Deus que eu acredito, o Deus que é o Senhor dessa canção nova, Ele tem poder para fazer de você, não interessa o estágio em que você se encontre, um homem e uma mulher absoluta e completamente novos. E o modelo já está aí. Enquanto você não se convencer disso, agora uma coisa importante, o encardido é o pai da mentira. E ele vai ficar mentindo no seu coração, dizendo, você não vai conseguir. Você pensa que você vai conseguir ficar? Ainda mais você que namora essa menina tão linda. Você está achando que você vai conseguir. Aqui na Canção Nova até não é muito difícil, não. Porque de noite os guardas ficam andando. Então não é muito difícil a gente evitar.
Mas o encardido vai ficar falando no seu ouvido: você acha que você vai conseguir ficar abraçadinho com a sua namorada e sem conseguir levar para a cama? Você não consegue. E não adianta, isso aí já está embutido em você. Você acha que você vai conseguir ficar sem fumar? Faz quantos anos que você fuma? Depois o que tem fumar? Um cigarrinho? Meu avô fumava, era um homem tão santo. Minha bisavó fumou, morreu com 98 anos, uma santa. O que tem? O encardido vai ficar mentindo no seu ouvido. Vai ficar mentindo no seu ouvido dizendo: você acha que esse povo lá, você acha que esse pessoal que canta lá na Canção Nova, esses padres que celebram, que rezam, você acha que eles vivem aqui lá? Vivem coisa nenhuma. Eu mesmo conheci um padre lá não sei aonde, inclusive acabou largando o sacerdócio e tal. Não vive não. E o encardido gosta de fazer isso, gosta. No mundo tem 400 mil padres. O ano passado descobriram que lá nos Estados Unidos tinha 400 que estavam numa situação irregular. Aquilo foi manchete para o mundo inteiro. Mas graças a Deus que nessa igreja, que Jesus prometeu que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, contra esses 400, tem 400 mil que está tentando. Está suando. Como na família, a mesma coisa. Então o encardido vem com mentira. E pior, ele se disfarça. Ele se disfarça em anjo de luz. Jesus é espetacular. Jesus contou que um dos disfarces prediletos do encardido é passarinho. Sabia disso? Então não leu a Bíblia ainda. E você disse que já leu ela inteira e não prestou atenção. Ora. Jesus falou que, Mateus 13, o semeador saiu semear a semente, uma parte caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Logo em seguida, quando pedem a ele que explique a parábola, ele diz: a semente é a palavra. E quem rouba a palavra? O demônio. Portanto, se disfarçou de passarinho. Olha o que esse bicho é capaz de fazer. Ele, além de ser a cobra que atrai o passarinho, concorrendo com o nosso querido Padre Jonas na sua infância, ele se disfarça também de passarinho. Ou seja, ele vai tentar de todas as formas possíveis e imagináveis colocar para você que você não vai conseguir. Não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir ficar sem falar palavrão se eu já me acostumei a falar palavrão desde criança? Não, padre, a gente fala palavrão não é nem com malícia, não é com maldade, é porque nós temos sangue italiano, é porque nós temos sangue não sei o quê. Na minha família era assim mesmo, minha avó mesmo chamava a gente de cada palavrão, mas era com muito carinho, com muito amor, com muita ternura. Sei. Palavrão é ladainha do encardido. Cada vez que você chama, ele vem. E ele, se ele já vem de enxerido, quanto mais quando chama. Se ele já vem feito passarinho, passarinho entra em qualquer cantinho. Passarinho se disfarça. E você já observou uma coisa? Passarinho não faz ninho em casa abandonada. Ele só faz ninho em casa que tem gente. O encardido não vai em casa abandonada, ele vai na sua casa. Na minha casa. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso desmascarar o demônio. É preciso dizer a ele: você não tem poder sobre mim. Eu pertenço ao meu Senhor. Não tem uma parte do meu corpo que lhe pertença. Quando eu recebo a comunhão, você recebeu a comunhão hoje? Então pode passar a mão em qualquer parte do seu corpo que tem Jesus. Sabia disso? Se a comunhão se dissolve na minha língua, a corrente sanguínea leva Jesus, que está ou não está. Por que que nós sacerdotes ficamos olhando para ver se não ficou a menor partícula? Passamos o dedo e comungamos a menor partícula. Colocamos o corporal em cima da toalha que já é santa, do altar que já é santo. Colocamos ainda uma patena. E com muito cuidado,
Porque na menor partícula da hóstia contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu pegar essa hóstia e derretê-la num copo d'água, o que acontece com a água que está nesse copo? Ela se tornaria uma água eucarística. Uma água que contém em cada uma das suas partículas, em cada uma das suas moléculas, o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Você hoje comungou o corpo e o sangue do Senhor? Ou só o corpo? Corpo e o sangue, na espécie do pão ou do vinho. O vinho consagrado contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, aquele pedacinho de pão consagrado, ele contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento em que você comungou, Jesus já começou, e por isso que ele derrete rápido, porque ele tem pressa. Ele se derrete inteiro. Seu Deus se derrete por você. Que coisa linda, hein? Eu tenho um Deus que se derrete por mim. Olha que coisa linda. Aí você experimenta Jesus dentro da sua boca, ele vai se derretendo. Ele já entrou naquela parte que não pode ser física, a sua alma, que não é física, portanto, ela está em você, mas não se mistura com você, ele entra pela palavra. Por isso que nós veneramos a palavra, porque o Senhor nos fala através da palavra, pelo nosso ouvido, e por isso que o Encadido quer trabalhar muito com o seu ouvido. Pelo nosso ouvido, a palavra de Deus penetra o mais profundo. São Paulo diz que vai ter aquelas juntas, as medulas, lá onde não entra nada, não entra aparelho nenhum. Então por isso que eu morro de raiva quando durante a proclamação do Evangelho, durante uma pregação, fique gente andando, deixando criança conversar. Hoje mesmo, durante a missa, o padre pregando, tinha uma criançada berrando lá fora. Leva essas crianças lá para baixo, joga lá na beira do rio, leva para longe, velho. Porque é o Encadido que gosta de fazer barulho. Por que ele irrita tanto através do som, essas coisas? Porque ele não quer que a pessoa ouve a palavra. E muitas vezes ele usa de você, da sua ingenuidade. Porque sabe que vai ter uma pregação, mas você fica lá fora. A hora que vai começar, você vem. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Vai passando, vai passando. A pessoa perde aquele pedacinho. E talvez era aquela palavra que ia salvar a pessoa. Veja, nós precisamos levar isso muito a sério. Muito, muito, muito a sério na igreja. Na hora de brincar, na hora de gritar, na hora de pular, maravilhoso. Mas na hora de ouvir a palavra, eu tenho que canalizar, eu tenho que pedir sempre, Senhor, abra meus ouvidos. O próprio Cristo fez isso. Tanto que no ritual do batismo se prevê que o sacerdote toque no ouvido da criança, na boca, efetá. Abre-te. É o contrário, o encardido, ele fecha. Jesus diz, abre-te. Ele toca o nosso ouvido. A palavra entra em nosso ouvido. A fé vem pela palavra, por isso. A palavra entra em meu ouvido e toca todas as dimensões espirituais e psíquicas do meu ser. Mas Jesus não queria só ser senhor do seu psiquismo. Jesus não queria ser só senhor das suas emoções. Jesus não quer ser só senhor do seu espírito. O seu corpo é santo. O seu corpo é espiritualizado. Então veja o absurdo dos absurdos. Ele se faz corpo humano. Fazendo-se corpo, ele se faz pão. Pão, alimento diário. Como o padre Roberto lembrava ontem, que nós precisamos pedir o pão nosso de cada dia. Cada dia. Assim como o governo brasileiro está fazendo uma campanha para que a ninguém falte comida nesse país, eu conclamo você a se unir à Canção Nova na campanha desse mês e de cada mês que for preciso, para que a ninguém falte o pão da palavra, o pão da Eucaristia em cada recanto desse país. E eu rezo diariamente, por algumas pessoas eu rezo diariamente. Pelo meu pai, pela minha mãe eu rezo todo dia. Pelos consagrados da minha comunidade eu rezo todo dia.
E tem uma pessoa na Canção Nova que eu rezo todo santo dia. Ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria. E lembro em toda a missa é o Eto. Porque eu peço sempre a Deus que o Eto tenha coragem de cada vez dar passos maiores, para que nós cheguemos com essa televisão em todas as grandes capitais, em todas as grandes pequenas cidades, nos cafundós desse país, lá onde nenhum outro canal de televisão chega, nós vamos chegar, vamos chegar. Nós ainda vamos lançar aqui, quem sabe com o Dunga, que já tem um PHN, nós vamos lançar aqui o Pecado Zero, o aborto zero, drogas zero. Vamos esperar a Padre Zeca voltar, ele vem junto e começa. E Deus é 10! O amor tem que ser 10! A verdadeira alegria tem que ser 10! Nós vamos fazer uma matemática de 10 a 0. Vai ser 0 para o encardido, 0 para a miséria, 0 para a prostituição, 0 para a dependência química. É possível, mas para que isso aconteça, você tem que se conscientizar que, ao receber Jesus na sua língua, ele se derrete. E 1 minuto depois, é a ciência que diz, os 94 mil quilômetros de extensão que tem a corrente sanguínea no nosso corpo, em 1 minuto. Gente, o dia que eu li esse negócio, eu fiquei tão impressionado. Eu fui fazer a minha adoração, fiquei ajoelhado lá na minha capelinha. Mas eu tinha tanta alegria, eu pulava de alegria, porque eu não entendia como é que esse absurdo foi possível e não entendia por quê. Porque eu li que o corpo humano, se esticasse as suas veias, artérias, dá uma distância de 94 mil quilômetros de extensão. Sabe o que é isso? 94 mil quilômetros é 5 vezes ida e volta daqui a Portugal. Beijo, meus queridos, estão aí em Porto Alegre nos assistindo. Ó, Deus abençoe. Amo vocês sabem disso. Amo vocês. Significaria 5 viagens, ida e volta a Portugal, mais ou menos. 94 mil quilômetros. Não existe nenhum aparelho humano, nem virtual, nem no computador, que consiga realizar essa velocidade. Porque isso daria 5.640.000 quilômetros por hora. Eu não entendia isso. Para quê? Aí, o sacrário da minha capela é igualzinho à minha cruz. Símbolo da minha congregação, Padres do Coração de Jesus e da comunidade Betânia. Só que lá no nosso sacrário, essa parte vazada tem um coração muito semelhante àquele vermelho, e as chamas do fogo que sai é aonde vai a lâmpada. Sacrário pequenininho, formado do coração. Fiquei olhando ali. Bem, essa é a bomba que joga esse sangue. E eu fiquei impressionado, mas por quê? Por que precisava ser com essa velocidade? E Jesus disse ao meu coração: isso, Léo, foi mais um daqueles carinhos do Pai, para que, quando o meu corpo entrasse na sua boca, no máximo em 1 minuto, não contivesse nenhuma parte do seu corpo que não tivesse presença da minha salvação e libertação eucarística. E eu fiquei tão feliz. Gente, graças a Deus, desde aquele dia, cada vez que eu comungo, eu chego a sentir fisicamente. Confesso a vocês, chego a sentir fisicamente Jesus passeando dentro do meu corpo e curando as minhas enfermidades. Por isso eu digo a você, você tem uma enfermidade grave? Você tem câncer? Você tem AIDS? Tuberculose? Uma enfermidade nos seus músculos? Meu Deus do céu,
Receba Jesus. Em 1 minuto ele está passando lá. E a gente já notou que se tem uma área machucada, junta mais sangue. Logo, tem mais Jesus concentrado ali. Jesus concentrado para quê? Jesus está fazendo uma batalha espiritual dentro de você. Jesus está de dentro para fora, tentando expulsar. Mas aí o que acontece, meu irmão? Você nem bem sai da Eucaristia. Já começa a se conformar com o mundo. E já começa a empurrar Jesus. E Jesus é muito delicado. Jesus não compra briga. Olha na Bíblia. Cada vez que queriam brigar com Jesus, o que ele fazia? Afastava-se. Passava pelo meio do povo e ia embora. João 19, queriam brigar com ele, o que ele fez? Perdão, João capítulo 9 e 10. Foi embora. Foi lá para o outro país, lá na Transjordânia. Por isso que quando Marta e Maria mandam avisar que Lázaro está morto, está lá no outro país. Jesus não compra briga. Então eu acabo de comungar e começo a discutir com Jesus. Eu acabo de comungar e começo a jogar pecado dentro de mim, delicadamente, mas com as mesmas lágrimas que chorou no Getsemane. Jesus vai saindo de dentro de nós. Que coisa terrível o pecado faz comigo e com você. Eu acabo de sair da missa e acendo um cigarro. Eu queria fazer um convite a você. Se você tiver coragem de ir na minha casa, na minha capela, ou na capela que você frequenta, e logo depois da consagração você ir lá abrir o sacrário, e pegar, dar uma baforada de cigarro, e soltar a fumaça naquele santíssimo, se você tiver essa coragem, então continue fumando. Porque é isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. E está pagando. Ele quer ficar perto do coração. Imitar a Eucaristia, por isso que vem com essa parte branca. E você então com a sua mão, porque você recebe a Eucaristia na mão. O demônio também quer pegar na sua mão, para dizer que é sua liberdade. Então você tira do coração, onde está o maço de cigarro, pega com a sua mão, e você pega a Eucaristia com a mão e põe na boca. E você põe na boca. E põe na boca e suga esse semente de inferno. Suga. E aquilo vai para o seu cérebro e começa a entupir. Por que que os médicos dizem que o cigarro entope as veias? Dificulta passar o sangue. Porque ele está tentando dificultar o sangue de Cristo de passar dentro do seu corpo. Mas olha a força que tem isso. Aliás, o homem que fazia propaganda dessa marca de cigarro morreu de câncer no pulmão. Fumar causa impotência sexual. E por que ele quer que cause impotência sexual? Porque você, marido e mulher, pela sua sexualidade, é chamado a reproduzir Deus. Pensa bem. Pensa bem aquilo que nós meditamos no retiro de casais. Olha a teologia que está por trás dessa porcaria aqui. Por isso que eu estou com muito prazer derrubando e destruindo cada um deles. Para você ver, essa é a força que o demônio tem na sua vida. E isso que dá de fazer com esse cigarro aqui, dá de fazer com a maconha, dá de fazer com a cocaína, dá de fazer com o álcool. Eu digo a você, dá de fazer com a prostituição. Dá de fazer com o adultério. Dá de fazer com as falsas religiões. Você um dia se contaminou numa falsa doutrina, numa falsa religião, e de vez em quando, até mesmo na igreja, o Espírito vem te perturbar, e você começa a gemer e a berrar, como se não fosse um ser humano. Faça exatamente isso com esse poder, porque você tem dentro de você o poder de Jesus Cristo ressuscitado. Não usa mais a sua mão que é eucaristizada. A sua mão que é eucaristizada não pode
Não pode ter essas migalhas, porque a menor migalha desse cigarro está querendo comparar-se com a menor migalha da Eucaristia que entra dentro de você. Mas o seu corpo tem Jesus, o seu corpo inteiro tem Jesus. Você tem Jesus na unha do seu pé. Quando eu fui rezar hoje por uma menina que estava aqui embaixo, oprimida, quando bati o olho naqueles pés, falei, não, meu Deus, isso não é pé de gente, isso não é unha de gente. Me arrume um cortador de unha e eu mesmo vou cortar essa unha. E fui pedindo, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor lavou os pés dos discípulos, lava agora. Essa unha não é unha de gente, Senhor. Esse pé não é pé de gente, Senhor. Essa menina não pode ter pé de bode, porque essa menina tem Jesus Cristo vivo no seu coração. E isso eu digo para você também. Você não pode sacrificar os seus pés para o demônio, o seu joelho para o demônio. Você não pode sacrificar. E presta bem no que eu vou falar agora, sem medo. Você não pode sacrificar a sua sexualidade ao demônio. Sabe por quê? Repito, vou falar sem medo. Se o nosso sangue contém o sangue de Cristo, quais são os órgãos do nosso corpo que mais concentra sangue? O pênis, a vagina, o clitóris, os órgãos genitais. Significa que os seus órgãos genitais, de você que comungou, é a parte do seu corpo que tem a maior concentração de Jesus Cristo ressuscitado. E por isso você não pode se prostituir. Não pode. Não dê pérolas aos porcos. Você não pode. Hoje e para sempre não pode. Você não pode mais deixar que o seu corpo seja usado pelo demônio. Porque se ele disfarça de passarinho, ele se disfarça de homem bonito, de mulher bonita. Quem sabe, gente, ele se disfarça de padre para levar alguém ao pecado, para juntar com o corpo de alguém. Porque quando eu junto o meu corpo com o corpo de alguém, pensa bem como ele é medonho. O homem só consegue ter relação sexual quando o seu pênis está ereto. E o pênis masculino fica ereto com sangue. Quanto mais sangue, mais ereto ele fica. Quando a mulher prepara o seu corpo para receber, para acolher, pelo prazer que Deus colocou, e o corpo é preparado, o corpo vai sendo enchido de sangue, do mesmo jeito que dentro do útero vai se revestindo com uma renda de sangue. Ele quer que você una agora a parte do corpo masculino que mais contém sangue, portanto que mais contém o sangue, o corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor, com o corpo feminino, aonde mais contém a alma, o corpo e o sangue do nosso Senhor, e transformar isso no quê? É só depois olhar aonde vai uma pessoa que se deixa levar-se pelo pecado da prostituição. O que é capaz dele fazer com a gente? O que o demônio é capaz de fazer comigo, o que ele é capaz de fazer com você? Então a gente olha para uma pessoa, a gente passa a gostar daquela pessoa, e ele vai fazendo a gente se atrair naquela pessoa. Porque o que ele mais quer é que você toque no corpo dessa pessoa, e toque no corpo dessa pessoa com a parte do seu corpo que contém plenitude de Eucaristia. Cada vez que você olhar para o seu corpo nu, você está olhando para o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por favor, senhores teólogos e senhores bispos, se eu estiver errado, rasgue tudo aquilo que o Padre Roberto leu do Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia. Se eu estiver errado, rasgue. Se eu estiver errado, de hoje em diante é proibido ter adoração eucarística. Se nós adoramos Jesus, que está e continua presente na hóstia consagrada, se o Cristo permanece dia e noite, o tempo todo ele está na hóstia consagrada, quanto mais não estará no seu corpo, pelo qual nosso Senhor
se espatifou na cruz e foi capaz de fazer isso nu, para que a minha nudez fosse jogada nele. Jogue hoje no Senhor. Senhor, eu jogo aos seus pés a minha nudez, Senhor. Senhor, toda aquela libertação que o Senhor fez ontem em minha vida, e agora eu estou entendendo por que o Senhor fez essa libertação, por que o Senhor foi limpando e continua essa limpeza. Porque hoje, desde manhã, com a Eucaristia, e por isso Deus inspirou o Padre Jonas a começarmos esse dia com a Eucaristia, porque Jesus queria que você hoje tivesse a certeza de estar eucaristizado desde o primeiro instante desse dia, pela palavra e pelo Cristo que você recebeu. Cristo está derretido dentro de você. Não leva mais esse corpo de Cristo para a sujeira. Não leva mais o corpo de Cristo para o pecado. Pelo amor de Deus, não leva mais. Para você e ficando parecido com Jesus. Gente, você que puder, e quem não puder, faça grupos e compre e leve todas as fitas desse acampamento. E vai percebendo como o Senhor foi nos guiando nas orações, nas canções e nas pregações. Por que o Senhor convidou o Padre Jonas a impor as mãos sobre vocês na missa de anteontem? Para que fosse gestado em cada um de nós o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo. Porque ontem o Senhor fez aquela linda libertação, desde o primeiro instante até o último instante do dia. E a alegria desse Deus que liberta já começou com os shows de ontem à noite. E hoje de manhã, na terça-feira de carnaval, o pior dia do carnaval lá fora. Por isso que aqui na Canção Nova não devia nem mesmo chamar carnaval. Porque carnaval é uma palavra muito pobre, muito suja, para dizer que isso aqui é carnaval. Isso aqui é acampamento, isso aqui é céu. Isso aqui não tem nada de carnaval, nada. Isso tem aqui de dentro. Isso tem espiritual. O Senhor foi preparando. E por que o Senhor foi limpando tudo aquilo de ontem? E a você que não deixou Ele limpar, eu digo agora ainda dá tempo. Agora dá tempo, agora, nesse instante dá tempo. Hoje pode ser seu aniversário também. Una-se com a Eliette, minha irmã, que faz aniversário hoje. Hoje pode ser seu aniversário. Celebrei a missa para ela, pois eu estendo a minha intenção agora para cada um de vocês. É seu aniversário se hoje você puder começar essa vida nova. Um corpo novo, restaurado. E você, namorado, vai poder olhar para o corpo da sua namorada e perceber, meu Deus, eu creio, adoro. Amo, por isso eu espero. Eu espero a hora certa. Eu espero essa graça desse Deus em mim. Porque quem não espera, não adora, não ama, não deseja profundamente, não crê coisa nenhuma, está conformado com esse mundo. Meu Deus, eu creio. Eu amo, eu adoro, eu espero. Por isso eu não posso mais permitir que a nicotina, que o alcatrão, que o álcool, que essas drogas todas que o mundo inventa, entra dentro de mim. Eu não posso mais. Senhor, minha língua foi santificada nessa manhã. Sua língua foi santificada. Jesus caiu na sua língua. A sua língua nessa manhã recebeu a mesma graça que o anjo um dia disse a Maria, que o Espírito Santo estaria dentro dela gestando Jesus. Hoje o Espírito Santo, através do sacerdote, de um monsenhor nomeado bispo, olha bem, e um bispo que chama Pedro. Por isso que quando o padre falou do Pedro, depois do pai que é pedreiro, eu falei, lá vem pedrada. E precisa dar pedrada para ver se acorda. O sujeito estava passeando com a sua BMW novinha, quando de repente, num beco, sai um tijolo que alguém tinha jogado. E aquele tijolo pegou na porta do motorista da BMW. Um carro de quase 200 mil reais. Aquele motorista deu ré.
até já sabendo que não ia achar quem jogou, quem fez aquela maldade. Ele deu ré, abriu a porta, saiu, olhou naquele beco e tinha um menininho chorando. E o menininho fazia assim com a mão. E o menininho com a mão e a camisa branca suja de tijolo. E ele foi doido. Ele queria dar uma lição de moral. Ele queria chamar o pai e a mãe daquele menino. Onde está o seu pai? Onde está a sua mãe? E o menino berrava e dizia: eu não sei, eu não sei. Por que você fez isso? Você sabe quanto custa esse carro? Como é que pode você? Que maldade é essa? Por que eu nunca fiz nada para você? Por que você... Mas que menino mal educado, por que você pegou esse tijolo e jogou no meu carro? Eu quero falar com seu pai, com a sua mãe. Ele disse: eu também quero falar com meu pai, com a minha mãe. Eu estou aqui há mais de uma hora pedindo, pelo amor de Deus, alguém que me ajude a tirar o meu irmão que é paralítico e ele caiu no buraco e ninguém parou para ajudar. E o único jeito que eu pensei foi achar esse tijolo e jogar, porque aí quando alguém se sente atingido iria parar. E aquele homem, descobrindo que na vida tem coisas que valem 1 milhão de BMW, com mais lágrimas nos olhos do que o menino que jogou, pegou o menino no colo e se sujou com o resto daquele tijolo e foi tirar o irmão paralítico, caído num lodo, cheio de fezes, de urina, todo ferido e machucado. E pegou aquele menino, colocou no banco de trás da BMW e colocou o irmãozinho no banco de trás pela outra porta e foi chorando de tristeza e alegria. Tristeza por ser tão pobre, alegria por estar vivendo um momento de céu tão grande, levar aquele menino para o hospital. E a alegria maior ficou sabendo quando os médicos lhe disseram: eu não sei se 1 minuto a mais, e esse menino não estava morto, porque a água daquele esgoto tinha entrado pelas narinas, pela boca, e aquilo estava intoxicando o rapazinho. Aquele homem nunca mais mandou consertar a porta da sua BMW, porque ele encontrou um tijolo que salvou sua vida. Talvez você tenha levado da vida, ou nesse acampamento, uma tijolada. Não conserte a porta. Descubra. Talvez o que está caído, paralítico, seja você. Paralisado na hipocrisia, no pecado, nas drogas, na prostituição, na violência, na doença. Jesus é esse que vem. E ele vem não de BMW. BMW é muito pouco. Ele vem revestido da sua divindade. Ele é Deus. E deixou amassar não só a porta, deixou amassar o motor da BMW, o seu coração rasgado. Não sujo de marcas de tijolo, de marcas de sangue, de urina, de fezes, de suor, de lágrimas. Para quê? Para tirar você. Para nos tirar desse lodo que a gente está vivendo. Porque nós temos Deus derretido dentro de nós. Nós não podemos permitir que esse irmão de Deus que somos nós, esse irmão de Jesus que somos nós, esse filho de Deus que somos nós, esteja lançado no esgoto que o mundo vai fazendo. Sai desse esgoto hoje, pelo amor de Deus. E se estiver fedendo muito, tome um banho de água viva do Espírito Santo, que renova o seu coração, que renova a sua vida. Por isso fica de pé e diz: Senhor, eu quero viver, Senhor. Por hoje não, Senhor. Eu não vou mais pecar, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha com a sua divina misericórdia para mim. Sonda-me, Senhor, com a compaixão. Cubra-me, Senhor, com teu perdão. Tira-me, Senhor, desse lodo. Tira-me, Senhor, dessa sujeira que eu estou vivendo. Restaura-me, Senhor. Oh, Senhor, eu estou deformado pelo pecado, Senhor. Perdoa-me, Senhor, das vezes em que eu já comunguei e já te levei para esse lodo também, Senhor. Perdoa-me, Senhor, das vezes, muitas, que apesar de ter te recebido em comunhão, eu te levei comigo, Senhor, pro lodo,
da prostituição, da droga, do ódio, do desamor, da mentira. Sonda-me, Senhor. E eu queria que você tivesse uma certeza, Deus está olhando para você agora. E Ele não está com o dedo apontado dizendo você está no erro. Não foi para isso que Ele trouxe você aqui. Ele está com os braços estendidos e dizendo: vem, 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 entra na minha misericórdia. Ele está olhando para você com a sua compaixão. E compaixão é sofrer junto. Ele foi no lodo com você e Ele quer você transfigurado, transformado, restaurado. Por isso hoje tome essa decisão para valer. Eu não quero mais pecar. Um novo homem, uma nova mulher já está nascendo. Já nasceu. Levante seu braço, acolhe tudo isso, porque isso é para você. E canta como você nunca cantou. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Se você está chorando, fique tranquila. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense nele, pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Solta a sua voz, canta, meu irmão. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.